Está aqui. Eu tenho o privilégio de, há 12 anos, amanhã faz 12 anos, querido, que eu cheguei nesse lugar, levantei as minhas mãos cansadas para o Senhor. Eu me converti num culto do dia do pastor. Então, assim, hoje pela tarde eu estava me lembrando disso, e é com muita honra, apesar de estar num tempo e num momento corrido, poder estar aqui. Quando eu cheguei aqui, ainda éramos IBCQ, queridos, eu pensei que eu não seria tão abraçado. Primeiro porque, nas primeiras semanas, quando eu comecei a me envolver com o grupo, a gente foi num mutirão lá na casa do pastor, irmão. Naquele dia o pastor me zoou muito, cara. Eu falei, gente, será que eu vou sofrer rejeição no meio desse povo? 2 semanas depois, nós estávamos aqui numa gincana dos adolescentes, irmãos. Eu derrubei a pastora Elaine da cadeira, eu me lembro disso até hoje. Irmãos, a pastora Elaine ficou igual o siri na lata, mas foi uma queda feia. Eu falei assim, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Porque as coisas começaram a acontecer ao contrário do que a gente imaginava. Primeiro o pastor te zoa, depois derruba a esposa dele e vai pensar logo que é perseguição. Então assim, mas graças a Deus nós tivemos muitas oportunidades nesse lugar. E pensando numa palavra para ministrar essa noite, buscando a direção do Senhor, eu queria falar um pouco sobre a semeadura dos improváveis. Foi mencionado aqui acerca da improbabilidade das pessoas improváveis que estiveram aqui à frente. É tão bom você ver pessoas avançando, ver a Luciene falando igual gente grande aqui. Mas vamos lá, queridos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 20 e versículo de número 32. 1 Samuel 17, versículo 20 e versículo 22. O texto que diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Versículo de número 32. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-los. Bom, queridos, nessa noite os textos que nós lemos falam sobre 2 situações. Primeiro fala acerca de Davi e o pastoreio que ele exercia. Eu amo muito a história de Davi pela forma em que ele se posiciona quando a sua história começa a ser ilustrada na Bíblia, e o que Davi se torna com o decorrer do tempo. Davi, para mim, ele é uma referência de semeadura e de pastoreio, que é a representação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque quando o texto que nós acabamos de ler está sendo mencionado, Davi, ele acaba de receber uma tarefa a ser exercida, e quando ele chega no ambiente a qual ele deveria estar, ele se depara com o povo sendo desafiado. E eu vejo 2 condições na vida de Davi nessa situação.
uma como pastor de ovelha e uma daquilo que ele havia praticado, uma coisa que ele havia semeado no meio daquilo que o seu pai herdava. E os improváveis, eles têm essa característica. E muitas das vezes, quando nós nos identificamos como pessoas improváveis, nos travamos de acordo com as nossas condições de improbabilidade e não nos permitimos fluir da forma que Deus quer. Mas a vida de Davi é um exemplo para cada um de nós, no quesito pastoreio e no quesito semeadura. Eu sei, estamos muito acostumados a ouvir a questão de semeadura no quesito plantio, queridos. Mas semeadura tem muito mais a ver com as nossas práticas cotidianas, aquilo que nós escolhemos fazer, as nossas ações diárias, do que a verdade e o plantio, que é o que nós mais estamos acostumados a ouvir. Davi, uma das ações de semeadura da vida de Davi que atrai o meu coração é a forma que ele valoriza as ovelhas a qual ele cuidava. Primeira coisa que nós enxergamos se analisarmos os textos: as ovelhas eram malhadas, não tinha tanto valor expressivo. Mas quando Davi chega diante de Saul, ele declara algo que talvez os seus irmãos não conheciam. Ele declara algo que talvez Jessé não soubesse. Talvez Jessé poderia até ver Davi chegando em casa com as marcas, mas poderia ser que ele não tinha conhecimento dos fatos ocorridos. E quando eu olho para esse rapaz tão improvável, o menor da casa de seu pai, tendo essa ação de semear e de mais à frente estar colhendo um reinado, eu vejo algo extraordinário que traz uma vertente para as nossas vidas em que eu e você precisamos abraçar desses dias, querido. Ouvimos muito a questão do sermos fiéis no pouco a respeito de quando vamos ministrar uma palavra de oferta, mas Deus deseja isso nas nossas vidas em todos os quesitos. Davi foi um cara que, apesar das ovelhas não serem de tanta expressão, apesar das ovelhas não ter um valor tão significativo, Davi ele se doava e se empenhava. A ação de Davi em obedecer o seu pai e cuidar daquelas ovelhas a ponto de dar a sua vida era uma semeadura para aquilo que Deus confiaria a ele nos anos seguintes. E Davi, ele tem essa característica. Uma das coisas que me chama a atenção também na vida de Davi, e quando eu leio o Salmo de número 23, Davi declarando com bastante propriedade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acredito que talvez enquanto Davi escrevia desse salmo, ele lembrava das características de que ele tinha também, quando ele ainda apacentava as ovelhas de seu pai. Então ele entende que o pastoreio do Senhor é muito superior mesmo ao dele, que dava a vida por ovelhas que não tinha valor algum. Essa é uma semeadura e um pastoreio que todas as vezes que eu olho para a vida de Davi é algo que me encanta e me atrai. Esse é um modelo em qual eu consigo enxergar, e entre tantos outros, mas que faz o meu coração se acender ainda mais. Mas uma das ações que faz com que o nome do Senhor seja glorificado na vida de Davi para nós nos dias de hoje é quando chega exatamente esse momento, o momento da batalha. Porque, queridos, talvez Davi dava uma semeadura de atitude, defendendo as ovelhas, mas ele nunca imaginou que um dia ele seria, tão bem visto como ele foi após os anos se passarem e ele começar a colher aquilo que ele jamais um dia imaginou que ia colher. Porque eu digo que a questão da semente dos improváveis, elas precisam ser valorizadas, porque quando eu olho para a história de Davi, quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo um rapaz que talvez era muito simples, um rapaz que não foi tão bem lembrado quando Samuel chega na sua casa,
Mas as ações de Davi gritaram, a semeadura de Davi foi expressiva no momento em que Deus precisava de alguém com as características de que só ele tinha. O povo tinha guerreiros, a nação naquela época tinha guerreiros. O próprio Eliabe que convence Samuel no olhar, no porte físico, estava no meio daquela batalha. Mas foi através do improvável, querido. E às vezes a nossa vida ela é travada porque estamos semeando, mas ninguém está vendo. Estamos cuidando, mas ninguém está vendo. Estamos praticando, mas ninguém está vendo. Estamos fazendo, mas ninguém está vendo. Mas o que nós precisamos fixar os nossos corações é de que os olhos do Senhor vê todas as coisas. Enquanto a nação procurava alguém que enfrentasse o Golias, Deus já havia preparado um Davi que estava por trás das ovelhas malhadas. O guerreiro não estava com uma espada na mão, o guerreiro estava no rebanho, atrás cuidando de um rebanho de ovelhas malhadas, querido. E talvez você entrou aqui e tudo aquilo que você faz, a sua dedicação, talvez você é um líder de célula e talvez a sua entrega, a sua renúncia talvez não esteja sendo tão reconhecida, querido, mas entenda algo que Davi viveu. Os olhos de Deus vê todas as coisas. E para toda semente lançada em uma terra há um tempo de semeadura, querido. E nós que vivemos aqui na nação brasileira, quando se trata de semeadura, nossa nação tem uma expressão muito positiva, porque a nossa terra é conhecida como a terra que aquilo que se planta dá. E eu acredito que essa seja a realidade da igreja brasileira. Por mais que Deus levante em lugares pessoas improváveis, pessoas, sabe, que talvez ao olhar da sociedade sejam desprezadas, é através desses que Deus quer começar a impactar as nações nos nossos dias. Talvez, querido, você seja como uma semente lançada em uma terra que não é tão favorável, mas abrace essa ideia dessa palavra profética que está sobre a nossa nação. A nossa nação é uma terra que o que se planta dá, querido. Então a sua vida, ela tem uma representação dessa terra. A terra não tem esse DNA por acaso, a terra tem esse DNA porque a igreja está aqui. A terra, a nação brasileira tem esse DNA porque você está aqui, querido. Deus estabeleceu e colocou homens e lugares para gerar frutos. Mas sabe o que Jesus diz? Que esses frutos não são árvores, não são plantas, são frutos que vão ecoar pela eternidade. E a igreja está aqui com essa representação. É por isso que todas as vezes quando eu chego neste lugar e eu olho o bordão da nossa igreja, há esperança para o nosso futuro. Isso me faz semear ainda mais, isso me faz acreditar ainda mais, que mesmo que estejamos aqui, talvez se nós olharmos para os líderes, para os nossos pastores, as pessoas de fora olharem, elas podem achar que somos improváveis de impactar esse lugar e trazer mudança. Mas nós temos lançado uma semente sobre essa terra. Não importa a nossa capacidade, o que importa é a nossa semente. Davi não tinha a estrutura de um guerreiro, mas as ações de Davi já era de um guerreiro. A semente em que Davi lançava, quando ele se cuidava, quando ele se entregava para cuidar de uma ovelha sem muito valor, era a semente de um guerreiro. Davi estava ali exercendo um pastoreio, mas enquanto ele pastoreava, se acendia no coração de Davi um reinado estabelecido por Deus, querido. Então talvez hoje você está aqui, você apenas faz parte de uma célula. Comece a se empenhar na sua célula como se você fosse o líder. Talvez você está aqui como líder de célula, comece a se posicionar e se empenhar. Deus tem uma supervisão para você.
Talvez você está aqui e ainda não conseguiu entender qual é a realidade do que Deus tem para a sua vida. Entenda algo: lance nessa terra a sua semente, porque no tempo oportuno Deus trará uma colheita extraordinária. Essa é a realidade do reino de Deus para o nosso tempo. Essa é a realidade do reino de Deus para as nossas vidas. Quando nós analisamos a parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento, o que ele diz ao seu Senhor? Eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não semeou. Mas esse é o tempo onde Deus está começando através de nós. E por mais que seja pouco, Deus vai sair coisas grandiosas através de nós. E eu quero convidar você nesta hora, você se colocar de pé em nome de Jesus. É tão lindo, queridos. Quando nós chegamos aqui, eu fico muito feliz quando eu olho para todos os departamentos ou todas as células fazendo essa homenagem para os nossos pastores. Porque eu lembro que quando o pastor Alexandre começou a caminhar por essas ruas, eu ainda não tinha nem me convertido, e eu ficava falando: e aquele Darini é o carinha lá das Casas Bahia. Essa era a visão que nós tínhamos, mas hoje nós vemos o nosso bairro tendo um carinho extraordinário pelos nossos pastores. Talvez o pastor nunca imaginou que essa semente que ele começou a lançar há 13 anos atrás iria gerar o que tem gerado hoje. E talvez você entrou aqui com esse mesmo ponto de vista. Talvez o seu coração esteja entristecido, abatido, porque já faz tempo que você vem lançando a semente. Mas esse é o tempo, querido. Esse é o tempo onde Deus vai derramar sobre nós, onde Deus vai trazer sobre nós a chuva temporã e a serode. Ou melhor, eu acredito que a temporã ela já veio, porque a semente já foi lançada. Mas esse é o tempo onde virá sobre nós a seródia, porque está chegando o tempo de colheita, querido. Está chegando o tempo onde nós colheremos aquilo que nós semeamos, querido. E eu tenho a certeza que todas as vezes que você se prepara para cuidar de alguém, todas as vezes que você se prepara para um discipulado, para uma consolidação, talvez você se questiona se você nasceu para viver aquilo. Ei, queridos, não importa qual seja a sua expressão, não importa qual seja o valor que você se enxergue hoje, o que importa é que o Senhor viu em você o que ninguém viu. Ninguém via em Davi um rei, mas Deus já tinha visto. É por isso que muitos anos antes de Davi ser estabelecido como rei sobre Israel, Samuel já havia o ungido. E esse é o tempo onde Deus vai levantar improváveis neste lugar, mas que vão ser bons semeadores. A realidade daquilo que você vive no seu meio familiar não diz sobre você. O que diz a seu respeito é a semeadura que você tem feito nesse tempo. Davi era o menor, Davi era o mais desprezado, mas era o que mais se entregava naquela família. Foi o que mais atraiu a atenção do Senhor. E quando Deus estabeleceu no seu coração que era preciso levantar um novo rei naquela nação, Deus não olhou para o Eliabe totalmente pronto. Deus olhou para um Davi que estava cuidando de ovelhas, querido. Então talvez você entrou aqui nesta noite, você olhe para outras pessoas, você talvez olhe para pessoas que estão aqui cotidianamente, e você não se enxergue dentro daquilo que Deus já gritou no seu coração que você nasceu para viver. Mas a palavra de direção para a sua vida nessa noite é: continue lançando essa semente sobre a terra. No tempo oportuno,
Deus há de fazer com que a sua semente se torne uma árvore e gere frutos. Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos nesta hora.